Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira de segredo revelado, 96 milhões de reais, vamos falar bastante sobre isso, 96,1 milhões, né? Mas enfim, vamos comentar também sobre a proveitosa entrevista, né, do Notícias Voltaço com o Flávio Horta, vice-presidente de futebol do Volta Redonda, falando sobre Vasco, falando sobre relação, dívida entre Vasco e Marrone e reforço do Voltaço que pode sair do Vasco. Então, jogadores podem sair a qualquer momento. Vamos falar bastante sobre esse assunto. Claro, você aí do outro lado não perde nada. Já vou avisando antes, tá? Muito proveitosa a live lá no canal do nosso amigo Márcio, nosso amigo Pastor, que cobre o Voltaço, faz a mesma coisa que a gente faz aqui com o Vasco, só que lá no Volta Redonda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link dessa live aqui na descrição desse vídeo. Você vai aqui, vai estar no primeiro ali, logo na primeira linha da descrição, eu já deixo essa live, onde fala-se muito de Vasco nela, tá? Muito proveitosa, né? Informações importantíssimas, confirma a informação sobre o GB e também sobre outras informações referentes ao Vasco, e muita coisa falando de Vasco ali, muito importante essa live, eu assisti, muito proveitosa. Bom, falando sobre Vasco, né, o Fernando Diniz testa algumas situações e a gente vai falar bastante sobre o Cruz Maltino nesse vídeo. Eu peço antes para você deixar aquele like para dar aquela moral e lá nos comentários deixar a sua opinião e, claro, corre aqui no primeiro comentário fixado, porque eu vou deixar o link da Bezutti Esportes. A Bezutti Esportes é onde você compra a sua camisa do Vasco retrô. Sabe aquela que você está me perguntando há maior tempão? Já achou? Aonde? Na Bezutti Esportes. Tá aqui o link no primeiro comentário fixado. Beleza? E olha, tem promoção especial através desse link. Comprando duas, você leva 3. Resolveu a sua vida. A Bezutti Esportes é parceira aqui do nosso trabalho e quer aí te ajudar a encontrar aquela camisa do Vasco especial que você tanto procura, beleza? Corre aqui, primeiro comentário fixado, e a gente vai deixar aqui para vocês só clicarem para facilitar a sua vida. Bom, sem mais delongas, como temos vários assuntos, peço novamente para você deixar o like e se inscrever no canal se você não é inscrito, mas solta a vinheta, bora para as informações do Vasco dessa quinta-feira. Segredo revelado por Flávio Horta. A gente vai falar também sobre 96,1 milhões de reais. E claro, vamos falar sobre a proveitosa, né, fase do Fernando Diniz realizando testes polêmicos. Claro, a gente vai falar sobre isso, né? E claro, antes eu peço para você deixar o seu joinha para dar aquela moral para o Vasco aqui na plataforma, subindo a relevância da marca Vasco aqui na plataforma e, claro, ajuda também o nosso canal, né? Você deixando o seu like. Claro, olha só, vamos falar sobre a live muito proveitosa, né? Lá dos nossos amigos do Notícias Voltaço, lá do Márcio e também do Pastor, né? Que cobre o Voltaço, assim como a gente cobre aqui o Vasco, né? Cara, que live muito boa, confirmando, né, o interesse do Volta Redonda no GB e o Vasco negando essa proposta. Claramente o Fernando Diniz vai aproveitar o jogador para essa temporada, é uma das alternativas ali para o espaço onde ocupa o Pablo Verratti, né? O GB é um jogador alto, um pouco mais habilidoso, não tem tanta presença assim que o Verratti tem, mas é porque é muito jovem, acredito que o GB tenha um futuro muito proveitoso pela frente. O Volta Redonda tentou a contratação do jogador, mas o Vasco negou o empréstimo nesse momento, alegando exatamente que vai aproveitar o jogador. Bom, o Flávio Horta falou várias situações interessantes. Falou do seu relacionamento com o Carlos Amodeu, revelou a dívida ainda, né, com o Voltaço, entre a relação do jogador Marrone, né, entre a contratação do Marrone. O Vasco ainda deve o Volta Redonda nessa questão envolvendo o Marrone, foi revelado pelo Flávio Horta Júnior, né, nessa live. E claro, a gente também fala muito sobre um jogador do Vasco está negociando com o Volta Redonda. Olha só, nessa live feita pelos nossos amigos, o Flávio Horta, que é o vice-presidente de futebol do Voltaço, falou que sim, em breve revelará quem é o jogador do Vasco que está em negociações com Volta Redonda e pode acontecer a qualquer momento. Quem será esse jogador que vai sair do Vasco?
para ajudar o tricolor de aço na Série B. O Volta Redonda que está com uma dificuldade ali na tabela. E o Vasco está com dificuldade de enxugar também esse elenco. Tem jogadores ali que claramente precisam sair, que é o caso do Jean Davi, tem o Alex Teixeira também que não agrada muito a torcida, enfim. Quem será esse jogador? Se você pudesse escolher ou até mesmo votar, tentar entender quem seria esse atleta, vai lá nos comentários. Quem que você acha que pode estar de saída do Vasco a caminho do Volta Redonda, tá? O Flávio Horta prometeu lá para os nossos amigos do Notícias do Voltaço que sim, vai revelar muito em breve lá no canal deles, né? Aqui na plataforma, quem é o jogador. Não foi revelado ontem, nem hoje, mas vai ser revelado muito em breve de forma exclusiva para eles lá. Então é interessante a gente acompanhar de perto toda essa questão. E olha só, essa informação é muito importante para o Vasco. 96,1 milhões de reais foi o que o Vasco arrecadou de fato, né? De forma positiva nas vendas de direitos econômicos de atletas. O valor gira em torno de 170 milhões, mas houve repasses, houve também algumas custas, algumas contas a pagar nessas transições e acabou sobrando 96,1 milhões de reais no ano de 2024. Eu vou trazer aqui para você só as impactantes, tá? Vamos lá, o Marlon Gomes foi vendido aí por cerca de 64 milhões de reais. O Gabriel Peck por 49 milhões de reais. Só duas bem impactantes para você entender, né, esse percurso da venda. O Luco Orediano por 20 milhões, por volta por 20 milhões, o Vasco fez um repasse ao Vélez Sarsfield, né? Então a gente tem o Luan também, né, que foi revendido ali. O Vasco acabou recebendo 6 milhões de reais. Enfim, vários jogadores aí que o Vasco conseguiu vender os direitos federativos, né, os direitos econômicos, e acabou faturando 170 milhões e tendo saldo positivo de 96,1 milhões de reais no ano de 2024. No ano de 2025 parece que vai ser mais proveitoso nessa situação caso a venda do jovem Ryan seja concretizada. Porque a situação do Ryan gira aí muito mais em torno de 120 milhões para cima, né? Vamos ver como que vai ser vendido o jovem Ryan, mas a expectativa é que esse dinheiro, essa grana, né, faça com que as operações da SAF do Vasco, do futebol do Vasco, fiquem saudáveis até o final da temporada. Bom, quero saber a sua opinião. Rapaziada, olha só. O Fernando Diniz vem tentando encontrar soluções para essa equipe, né? Treina nessa manhã no CT Moacir Barbosa, visando o jogo contra o Botafogo, e vem testando o volante Hugo Moura como zagueiro. É isso mesmo, tá? Para tentar melhorar e otimizar a saída de bola e, claro, né, o jogador que já atuou dessa forma na base do Flamengo. Eu não concordo com esse tipo de situação. O jogador vem bem atuando como volante, é volante de origem. O Thiago Mendes não é esse jogador de marcação igual o Hugo Moura. O Hugo Moura é muito mais de marcação do que o Thiago Mendes. O Thiago Mendes sai mais para o jogo. Não temos outro volante igual a ele. Eu acho que é meio perigoso nesse sentido tentar fazer esses testes, tá? E ainda mais um jogador que vem se destacando como volante. Não faz sentido nenhum mudar nesse momento. Mas o técnico Fernando Diniz, observando o dia a dia, deve saber o que está fazendo. Basta o torcedor acreditar, mas eu queria saber se você faria o mesmo. Eu não faria, mas é apenas a minha opinião. Eu acho que o Hugo Moura é um jogador essencial para esse meio campo ali, um jogador de pegada, de marcação, é o único que nós temos no elenco. E eu volto a falar aqui, eu acompanho o Thiago Mendes desde a época do Goiás de base. Ele não é primeiro volante de marcação. Então fica aqui a minha preocupação diante de um Vasco que ataca muito com os laterais, né? Que tem ali o Paulo Henrique, o Piton atacando a última linha várias vezes do jogo, a última linha até posteriormente ao Verratti e ao Ryan. Então fica a minha preocupação nessa recomposição. Enfim, vamos ver aí o que o técnico Fernando Diniz pensa para esse jogo contra o Botafogo. E olha, jogo esse com Anderson Daronco no apito e retorno aí do Vasco ao Campeonato Brasileiro. Rapaziada, queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, peço para você novamente deixar o like para dar aquela moral e, claro, corre aqui, ó, não esqueça, lá no meu Insta eu deixo o link da Bezutti Esporte para você comprar a sua camisa retrô do Vasco, aquela que você está procurando há mó tempão, e ainda tem promoção no link lá no meu Instagram, comprando 2 você leva a terceira inteiramente grátis aqui do nosso trabalho de presente para você. Beleza? Corre lá, link nos stories, no meu Insta, @Lineker_Vasco.
Mais uma vez agradeço a sua presença, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.